Samuel 18. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonas se ligou com a alma de Davi. Jonas o amou com a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para casa. E Jonas e Davi fizeram aliança, que Jonas o amava como a sua própria alma. E Jonas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também seus vestidos até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei, Saul cantando em danças com adufes, alegria e instrumentos. E as mulheres tangendo-se respondiam umas às outras, e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua casa, com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes, e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha mulher mais velha, te darei por mulher, sê-me somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor. Que Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu, e qual é a minha vida e a família do meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo de Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi. Ela foi dada por mulher a Adriel Meolita. Mas Mica, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe darei para que ele sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra eles. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos, falou-lhe em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu também pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos estas palavras a Davi. E este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém ainda os dias se não cumpriam, haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu, ele com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mica, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi,
E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus, sucedeu que, saindo eles, Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul, portanto seu nome era muito estimado. Samuel 19. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto, e esconde-te, e sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver e te anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul. Seu pai disse: não pegue o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão, e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando Davi sem causa. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: vive o Senhor que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul, e este perante ele como dantes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música. E procurava Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu e escapou. E Milca tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem a Davi, dizendo: trazei-o na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste, e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de eu de matar-te. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas, profetizando onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisando disto, Saul enviou outros mensageiros. Também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando, disse: onde está Samuel e Davi? E disseram: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu os seus vestidos, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas.